Um dos números mais importantes da Bíblia inteira é o número 144.000. Você já ouviu falar sobre ele? O livro de Apocalipse diz: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Várias religiões tentam explicar o que significa esse número, e as definições geralmente são bem variadas. Uma das explicações que eu mais gosto, inclusive, é dos Testemunhos de Jeová. Eu não acredito nessa explicação, mas eu acho ela curiosa. Deixa eu te explicar. Os Testemunhos de Jeová acreditam que o número 144.000 é literalmente o número de pessoas salvas. Pessoas salvas, pessoas que vão morar no céu. E eu acho muito louco acreditar nisso, velho. Se você for Testemunho de Jeová, comenta aí. Deve ser muito louco acreditar nisso, porque atualmente existem mais de 9 milhões de Testemunhos de Jeová em todo o mundo. E se apenas 144.000 vão ser salvos, isso significa que 99% dos Testemunhos de Jeová vão pro inferno. Loucura, né? Enfim, mas o que eu acredito que significa esse número 144.000? Eu acredito que 144.000 é um símbolo numérico que representa todo o povo de Deus. O apóstolo João, ele usa muito da numerologia bíblica para exemplificar algumas coisas no livro de Apocalipse. Por exemplo, quem aqui não conhece o número 666? Ou, por exemplo, o número 7, que aparece bastante, o número 6 aparece bastante. Numerologia bíblica é um assunto bem importante na língua hebraica. Inclusive, eu explico muito sobre isso no link da bio. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no link. Mas, enfim, o que significa 144.000 significa o símbolo numérico de todos os povos que serão salvos. E esse número é baseado em, primeiro, 12, que é o número das tribos de Israel, vezes o número de pessoas que serão salvas no Novo Testamento, que basicamente são 12. Porque a igreja cristã nada mais é do que a sucessão apostólica dos 12 apóstolos. Basicamente a gente é isso, a gente sucede a fé dos apóstolos no Novo Testamento, os 12 apóstolos, que é a igreja. Então, quando a gente multiplica 12 vezes 12 vezes 1000, que é o número incontável, que é um negócio da numerologia, a gente chega até o número 144.000. Isso é numerologia bíblica, legal, né? Esse é um dos vários segredos que a Bíblia Sagrada tem. A Bíblia, como eu sempre falo, é um livro incrível, e dentro dela tem vários códigos, segredos e mistérios. A Bíblia, por exemplo, ela tem orações escondidas dentro dos nomes delas, orações secretas dentro de textos, quando você analisa o significado em hebraico. Vocês sabiam disso? Deixa eu te mostrar. A gente estava falando das tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, basicamente, são 12 filhos de um cara chamado Israel do Antigo Testamento. Essas 12 tribos, elas são importantíssimas, porque basicamente elas representam o povo de Deus do Antigo Testamento. E olha que legal, quando a gente vai pegar o significado do nome de cada tribo de Israel, a gente tem Ruben, que significa olhe, um filho. Simeão, que significa ouvindo, ou Deus ouviu. Judá, que significa louvor, ou bendito seja Deus. Presta atenção. Zebulon, que significa morada ou lugar de morada. Isacar, que significa prêmio ou recompensa. Dan, que significa juiz ou juiz. Gad, que significa força de um exército ou soldado. Aser, que significa feliz ou bem-aventurado. Naphtali, que significa minha luta ou minha luta. Benjamim, que significa filho da felicidade ou filho da direita. Presta atenção, tá terminando. Levi, que significa unido ou atachado. E por último, José, que significa Deus aumente ou Deus aumentado. Agora olha que interessante. Se a gente pegar todos os significados dos nomes de cada tribo de Israel e colocar em ordem, a gente consegue achar uma linda oração que diz: louve ao Senhor que nos deu um filho, que ouviu a nossa voz, nos uniu e nos julgou com justiça. Nossa luta traz fortuna e felicidade, nossa recompensa é habitar na presença de Deus, que acrescenta bênçãos e nos faz filhos da sua mão direita. Muito legal, né? Isso mostra, inclusive, que Jesus já estava presente desde o Antigo Testamento, apesar de muito judeu e muito cristão bobo achar que ele não... Isso acontece porque Jesus é o tema principal da Bíblia inteira e o principal foco de cada ação de Deus nessa terra. Tudo que Deus fez nessa história serviu para um só propósito. E qual é esse propósito? Glorificar o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu, inclusive, pelos pecados de todo aquele que crer nele. E a minha pergunta para você agora é bem simples. O que está te impedindo de crer verdadeiramente em Jesus e receber essa salvação de graça?